O ex-presidente Donald Trump foi condenado criminalmente nesta semana. Para sabermos como ficará o futuro das eleições norte-americanas, o impacto dessa condenação, chamamos agora no Jornal da Manhã o professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, o Carlos Gustavo Pogil. Bom dia, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã com todas as informações sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Bom dia, David, Lívia, prazer conversar com vocês, com quem nos ouve aí. Pois é, e a grande questão é realmente essa, né? Se o Trump ele vai ter força para continuar nessas eleições diante desse cenário de condenação por fraude processual. Olha, David, a verdade é que nós estamos num terreno, como você sabe, completamente desconhecido, né? Ninguém pode te dizer com certeza, e qualquer pessoa que vem aqui e diga exatamente como as coisas vão se desenrolar, não vai estar dizendo a verdade, né? Então, portanto, estamos no terreno da especulação. É evidente que entre os apoiadores do Donald Trump, nada muda, né? Os apoiadores do Donald Trump, aqueles que são mais aguerridos, né? Esses nenhum tipo de novidade do ponto de vista processual pode mudar a opinião deles de que o Trump é um perseguido, né? Enfim, que tem sido perseguido pelo sistema, né? O problema é que a gente precisa ainda entender qual vai ser a reação do outro tipo de eleitor, né? Não do trumpista mais aguerrido, mas do eleitor, aquele que estava considerando eventualmente ou não votar no Donald Trump, né? Então, isso a gente não sabe muito bem como é que isso vai se desenrolar. Algumas pesquisas feitas anteriormente ao veredito, indicavam que algumas pessoas, caso o Trump fosse de fato condenado, essas pessoas se sentiriam menos estimuladas a votar no Donald Trump. Mas a gente tem que ver exatamente como que isso vai, por exemplo, ser contrabalançado por aqueles que vão se sentir mais estimulados a votar no Donald Trump. Nos Estados Unidos, como a gente sabe, o voto não é obrigatório, né? Então também temos essa questão de saber quem é que vai de fato sair de casa para ir às urnas votar. Precisa ter um certo estímulo nesse sentido. Então não está muito claro ainda como é que isso vai politicamente reverter para o Donald Trump. Não há dúvida que é uma derrota importante, não há dúvida que muita gente que não acompanha, né, notícias durante todo o tempo, recebe apenas alguns fragmentos de notícias, como é que essas pessoas vão receber essa informação e como isso vai impactar. O que a gente sabe é que até agora todos esses processos ao qual o Trump tem sido processado, ele tem ganhado mais apoio, né? O apoio do Donald Trump entre o começo do ano passado e hoje é um apoio que aumentou muito fortemente a despeito ou por causa até mesmo de todos esses processos que ele vem sofrendo. Ele basicamente utiliza os tribunais como um palanque, né? Como a gente tem visto ele fazer inclusive nesse caso, né? Então nós estamos num terreno ainda bastante pantanoso, bastante difícil de entender como é que as coisas vão se desenvolver, porque é tudo muito inédito, né? A gente não tem muito precedente para poder se fiar, para poder fazer algum tipo de previsão. E parece, né, professor, que de todos os processos aos quais o Donald Trump responde, a gente teve essa conclusão agora no Tribunal de Nova York, esse de agora é o que mais mexe com aquele eleitor mais conservador, porque mexe na questão de costumes, no fato de o ex-presidente ter se envolvido com uma ex-atriz pornô. Agora, os outros processos talvez inflamem ainda mais o eleitorado dele, que tem o da insurreição. Ele é investigado e processado por ter supostamente incentivado a invasão ao Capitólio, e me parece que esse é o único processo que, se condenado, poderia tirar Donald Trump dessa disputa à presidência, o que não vai acontecer porque eles conseguiram já adiar essa decisão para depois das eleições. Tem também o processo de interferência nas eleições da Geórgia e também a posse ilegal de documentos sigilosos. Diante desse cenário de processos que ainda vão ser analisados, discutidos pela Justiça, esse de agora é o que mais poderia mexer com o espírito desse eleitor mais conservador? Lívia, essa é uma questão interessante que você levanta por conta do envolvimento dessa ex-atriz de filmes pornográficos, né? No entanto, o que a gente tem visto é que eu diria que isso está, de certa forma, como dizem os operadores de mercado, né, precificado no Donald Trump. As pessoas já entendem qual que é o caráter do Donald Trump e ainda assim continuam o apoiando. Porém, há uma outra questão que, do ponto de vista jurídico, esse talvez seja o mais frágil de todos os processos. Esse é um processo
processo que muitos especialistas em direito, especialistas sérios, apontam falhas, apontam problemas, apontam buracos, né? É verdade que o promotor deste caso, ele é democrata, ele faz campanha contra o Donald Trump, então tem aí, pode ser apontado uma motivação política, que é tudo isso que os apoiadores do Trump têm apontado, e este caso, por ser o caso juridicamente mais frágil, dá margem a esse tipo de narrativa, né? De fato, tem aí algumas questões que, se você olha na letra da lei, né, inclusive do ponto de vista de quando que ocorreu este alegado crime, agora condenado crime, que foi antes das eleições de 2016, então, portanto, já tem um período bastante longo, né? Teria, então, portanto, problemas do ponto de vista jurídico. Os outros processos que você menciona, me parece que são ainda mais fortes, né? Ou seja, um processo que trata, no fundo, apesar de envolver a atriz, que trata, no fundo, de fraude fiscal, ele é muito mais frágil de um processo que trata de uma tentativa de insurreição, né? E as imagens que temos que envolveram violência no dia 6 de janeiro, esse me parece ser aí um processo de um caráter muito mais forte do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico para o Donald Trump. Nós estamos conversando ao vivo com o professor do Departamento de Ciência Política, o Carlos Gustavo Pogil. E agora eu vou repassar aqui para o nosso comentarista, o Felipe Monteiro, para fazer também perguntas. Bom dia, Carlos. Prazer estar com você aqui no nosso programa, aqui no Jornal da Manhã. Minha pergunta vai no seguinte sentido. Eu vejo que vários especialistas apontam que o Trump seria o franco favorito nessas eleições. Mas quando você pega o cenário completo, você vê que o Trump perdeu do democrata, do Biden, em 2018 nos midterms, perdeu a eleição para o Biden em 2020, perdeu a eleição para o Biden no midterm em 2022, e eu não sinto tanta segurança em apontar o Trump como franco favorito. E é bom lembrar que o Biden, teoricamente, tem uma amplitude de voto muito maior do que o Trump, né? Ele consegue pegar tanto aquelas mulheres brancas e negras das periferias dos grandes centros urbanos, até os trabalhadores brancos sindicalizados dos Estados Unidos. Então, eu queria saber a sua opinião nesse cenário e nesse contexto político. Qual que é o real alcance do Trump e do Biden nessas eleições? Vai ser apertada? Dá para apontar favoritismo ou não? Essa é uma excelente observação, né? De fato, se a gente olha do ponto de vista prático, após a vitória do Donald Trump em 2016, o que a gente tem aí é uma lista de derrotas, inclusive de candidatos no Congresso que se associaram muito fortemente ao Donald Trump e acabaram perdendo as suas eleições no Congresso, o que explica o desempenho que foi um desempenho ruim dos republicanos nessas eleições de meio de mandato, né? Nas midterms que você mencionou, no meio do mandato do Biden, onde normalmente, né, o partido, é histórico isso, o partido do presidente vai muito mal e o país enfrentava uma inflação, então tinha uma série de dados aí que indicavam que os democratas, o partido do presidente Biden, iriam muito mal nessas chamadas eleições parlamentares, congressuais de meio de mandato. E não foi o que se viu, né? Então, de fato, quando a gente olha, quando a gente examina as eleições em si, o desempenho do Donald Trump como cabo eleitoral, ele é um desempenho que não se justifica em certa medida. Inclusive, a própria eleição, diria, do Joe Biden deve-se à rejeição ao Donald Trump. Se você pergunta para os eleitores do Joe Biden por que eles votaram, e ainda hoje, por que pretendem votar no Joe Biden, é porque rejeitam o Donald Trump, né? A gente sabe que muitos democratas, inclusive, torciam para que o Donald Trump fosse novamente nomeado pelo Partido Republicano, porque eles consideravam que isso daria mais força para o Joe Biden, que por si só é um candidato bastante frágil. Agora, no entanto, se a gente olhar de fato o que as pesquisas indicam, inclusive pesquisas em estados-chave, você tem uma margem bastante confortável de vantagem para o Donald Trump. Vamos citar, por exemplo, um estado que o Trump está sendo processado, no estado da Geórgia, que é um estado que o Biden levou em 2020, as pesquisas mostram uma vantagem, algumas pesquisas, de mais de 10 pontos do Trump neste importante estado no sul dos Estados Unidos, que é o estado da Geórgia. Então, essas eleições, elas me parecem, se eu fosse fazer algum tipo, quer dizer, nós estamos num momento muito difícil de fazer qualquer previsão, né, sobre eleições, sobre a política norte-americana, mas me parece que se eu fosse fazer algum tipo de previsão é que vão ser eleições bastante apertadas, eventualmente decididas em alguns estados-chave, o que a gente sabe que se forem apertadas, com o Donald Trump na corrida, é garantia de caos, né? Porque se o Trump estiver atrás perdendo por poucos votos, ele não vai jamais assumir a derrota. Imagine você um cenário como nas eleições de 2000,
quando o George Bush ganhou do Al Gore por conta de cerca de 500 votos no estado da Flórida. Se o Al Gore ganhasse mais de 500 votos que o Bush no estado da Flórida, o Al Gore e não o Bush teria sido presidente, né? Então imagina um cenário desse, só que em vez do Al Gore nós temos um Donald Trump. Então certamente teria aí algum tipo de caos político, como vimos acontecer nas eleições de 2020. Lembrou bem a história. E esse cenário do Trump, ele, apesar de ter uma rejeição grande, até as pessoas votam no Biden pela rejeição dele, ele também faz muitos discursos inflamados em relação aos estrangeiros, porque a gente sabe que os americanos, eles são extremamente patriotas, até mesmo atribuiu isso durante o discurso dele em Nova York, após o julgamento de uma possibilidade de crescimento do terrorismo. Isso contribui também para que ele se mantenha e tenha visibilidade e afaste um pouco essa questão do processo que ele foi condenado? O Donald Trump, ele se lançou como candidato a presidente em cima de um tema que ele vem martelando desde então, né, que é o tema da imigração. Esse é o tema central do discurso do Donald Trump, né? Imigração, não só em termos das questões econômicas da imigração, mas daquilo que ele identifica como questões culturais, né? O nosso país não é mais o mesmo, não me sinto mais pertencendo ao meu país, são pessoas com culturas, com religiões diferentes. Então, ele bate muito nessa tecla, tanto que o grande símbolo da campanha dele em 2016 foi o muro, né? O muro com o México. Ele tem essa forma muito simples de se comunicar, que é muito eficaz, muito efetiva. As pessoas lembram muito bem aquilo que o Trump representa, né? Então, votando no Trump, eu estarei votando em alguém que diz que vai construir o muro, né? Então, ele tem essa mensagem muito simples. Ele tem dobrado a aposta agora nesse discurso anti-imigrante. Toda oportunidade que ele tem, ele faz um discurso contra a imigração. E veja, muitas vezes não é nem só contra a imigração ilegal, né? Ele é na fronteira do discurso contra qualquer tipo de imigrante, né? Agora, esse é um discurso que ganha uma certa relevância ainda maior agora, no momento em que, de fato, os números mostram que o número de travessias ilegais na fronteira dos Estados Unidos tem atingido níveis recordes, né? Ou seja, esse que é um tema que o Trump já trabalha há muito tempo, vem à tona agora como um tema relevante, um tema importante, e é um tema que está na cabeça do eleitorado norte-americano. Se perguntar os temas mais importantes para o eleitorado norte-americano, vai ser economia, imigração, aborto, são 3 temas relevantes para o eleitorado norte-americano. Um tema que não é tão relevante é a questão da democracia, o estado da democracia americana. Esse não é um tema que aparece muito fortemente nas pesquisas, mas a imigração é um tema importante, que é uma característica muito forte do Donald Trump. Ele vai bater muito no Joe Biden por conta disso, e ele tem os números para mostrar, porque de fato a travessia, né, como eu disse, a travessia ilegal na fronteira com o México tem aumentado bastante, inclusive pela primeira vez na história, o número de venezuelanos atravessando a fronteira ultrapassou o número de mexicanos, né, reflexo da tragédia econômica que a Venezuela vive atualmente. Pois é, ele falou bastante sobre isso. Agradeço demais a sua participação. Nós conversamos ao vivo com o professor do Departamento de Ciência Política do Berea College, o Carlos Gustavo Pogil, aqui no Jornal da Manhã. Agradeço demais, então, a sua participação. Obrigado, David. Obrigado a todos. Um bom dia.